Olá pessoal do sexto ano. Bem, mediante a atividade de vocês, né, e da aula que vocês já tiveram, né, então vamos à atividade aqui, né, vou explicar como é. Então aqui tem a identificação. Quando vocês forem colocar a turma, coloquem sexto ano, aí o A ou B e o turno no caso, né? Matutino ou vespertino. Bem, observe e responda as questões, né? Vamos aqui para a primeira. Observe e responda as questões, a primeira, né? Aí nós temos o quê? Nós temos a pergunta aí. Nós temos a pergunta básica, né, que diz o seguinte: Where are you from? Where are you from? Toda vez que se faz essa pergunta, né, só um minutinho aqui. Toda vez que se faz essa pergunta, where are you from? Como foi bem explicado no outro vídeo, toda vez que a pergunta for com you, no caso aqui, então a resposta vai ser com I am. Aqui, ó. I'm from Brazil. I'm from Brazil. Por quê? Porque a pergunta é com are you. Toda vez que a pergunta for com are you, a resposta vai ser I'm from. Como vocês estão vendo aqui, ó, quando for are you, a resposta é I am. E eu coloco from, que quer dizer a origem. Então, sempre a primeira resposta vai ser I'm from, quando for com are you. E o nome do país, que no caso aqui é Brasil, vem sempre o nome do país. Então vamos aqui. Chove sem parar, não é isso? Onde é que está chovendo? Agora, quando eu me refiro ao país, né, eu vou ter que me referir também ao lugar. Como por exemplo aqui, pessoal. Como por exemplo aqui. I'm from Brazil, vai ficar I am Brazilian. Aqui já vai a nacionalidade, que é essa segunda opção aqui, né? A nacionalidade. Então aqui, ó, a nacionalidade. Agora notem que quando eu vou colocar Brazilian, que é a nacionalidade, eu não coloco mais o from, né? Não coloco mais o from, como vocês veem na segunda resposta. Certo, então vocês aprenderam que toda vez que for com are you, a resposta vai ser I am, aí from, aí coloca o país. Aí vocês já estão vendo a nacionalidade, I am Brasília. Então, are you é I am, primeira pessoa, né? Agora, quando a pergunta for diferente, where are you from? Where are you from? No caso do México, né? Se vocês anotarem essa primeira aqui todinha, vocês notam que as perguntas tudo é com are you. Então, essa primeira é fácil, que a resposta vai ser I'm from. Aí, país, no caso, México. A nacionalidade, Mexican. Aí aqui, where are you from? Germany. Aí eu vou colocar como? Vamos aqui. Eu vou colocar com are you, então eu vou colocar I am from. Aí coloco o quê? Germany. Aí a segunda como é?
I am. Não coloco mais o from, eu vou colocar German. Então, pessoal, todas essas perguntas vocês vão colocar primeiro o país, depois a nacionalidade, né? Agora o México aqui faltou a nacionalidade, não é? Então vamos aqui. Mexican. Where are you, Germany? I'm from Germany. I am German. Então a primeira é basicamente assim. Vamos aqui à segunda, pessoal. A segunda, ela só coloca o país, né? Olha aqui entre parênteses. Só coloca England, English. Então só coloca o país e a nacionalidade. Então vocês vão ter que construir as frases para responder, né? Então assim, se a pergunta é aqui com are you, como é que vai ser a resposta? I am, primeiro from, depois o país, que no caso é England. Aí vem a nacionalidade. I am English. Da mesma forma, pessoal, aqui vai ser com o México, né? Vai ser Mexico, Mexican. Então, ó. I am from, aí o nome do país, que é México. Aí a segunda opção, ainda coloco I? Não, eu coloco I, eu só não coloco from. Aí é que eu vou colocar a nacionalidade, que no caso é México. Então, pessoal, essa aqui é com are you, então vai ser fácil, né? Agora vamos aqui, a terceira. A terceira vocês vão fazer o seguinte, já é com pessoas diferentes. Não é, preste atenção que não é com mais o are you. Agora aqui é com he. Todo he combina com quê? Todo he combina com quê? Vamos lembrar, vamos lá no começo. Todo he combina com... Todo he combina com is. She is. It is. Então esses três combinam com is. Então, ó, he is. Primeiro, para colocar o país, eu coloco from. Aí, France. Se eu sou da França, eu sou o quê? Francês. Então, he is, não coloco mais o from, coloco French. Aqui do mesmo jeito, todo she combina com o quê? Todo she combina com o quê? Vamos lá no começo. Todo she também combina com is. Então vamos lá. She is... Quem é que eu coloco? From Brazil. Segunda resposta. She is Brazilian. Não coloco mais o from. Ah, professor, mas esse aqui é Laura Pausini. Quem é Laura Pausini? É ele ou é ela? É ela. E como é ela em inglês? Como é ela em inglês? She, que combina com is. Então, pessoal, vou colocar assim, Laura Pausini is Italy. Laura Pausini is from Italy. Laura Pausini is Italian. E assim por diante. Honda é nome de pessoa, não é nome de moto não, viu? De uma pessoa do Japão. Aí aqui, pessoal, na quarta, vocês vão completar os quadradinhos. Vocês notem aqui uma coisa, olha. Esses países aqui, eles estão em português. Vocês vão ter que ver o nome desses países em inglês para completar os quadrinhos em inglês. Se vocês forem fazer em português, tem país que não vai dar certo, né? Para poder completar os quadrados. Por exemplo, a Alemanha é totalmente
diferente, né? O 3 aqui, que é Germany. Então vamos ter que ver primeiramente o nome desses países em inglês para completar os quadrados, certo? Uma boa atividade.